Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Liturgia de 17 de março de 2021, quarta-feira, da quarta semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o ofício do dia. Quarta-feira da quarta semana da Quaresma, 17 de março de 2021. Antífona da entrada. A vós, Senhor, minha oração dirijo, no tempo em que me ouvis. Respondei-me, ó Deus, com a largueza de vossa misericórdia e com a verdade de vossa salvação. Salmo 68, versículo 14. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores que fazem penitência, sede misericordioso para conosco. Fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos do 8º ao 15. Isto diz o Senhor: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos: saí, e aos que estão nas trevas: mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes d'água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó Deus, alegra-te, terra. Montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 145, versículo do 8º ao 9º, 13 CD ao 14, 17 ao 18, refrão 8º A. Misericórdia e piedade é o Senhor. Repitamos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Misericórdia e piedade é o Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Misericórdia e piedade, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor. Repitamos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. Jesus Cristo, sois bendito
o ungido de Deus Pai. Repitamos: Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, versículo 25. Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade, vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho também o faz. O Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Vamos a essa reflexão, uma espécie de exegese, uma espécie de homilia. É uma interpretação muito bem produzida por Santini. Deus é amor, e o amor é ação. O amor é ação. Ele nunca para, mas é dinamismo incessante que se vê impelido a preencher todo o vazio. No amor não há descanso nem lazer. Na verdade, o amor é uma pessoa. O Espírito de Deus incessantemente projetado do Pai para o Filho e logo devolvido como resposta amorosa do Filho ao Pai. Por isso o Filho fez bem todas as coisas. Marcos capítulo 7, versículo 37. Foi esse amor ativo e criativo que gerou o cosmo, desde os mínimos ovos da borboleta
e as flores do jasmim, até as remotas galáxias e as supernovas. Foi o mesmo amor que se debruçou sobre a humanidade pecadora para salvá-la do caos e da morte eterna. Foi esse amor que fecundou a Virgem, transformando-a na mãe do belo amor. É esse amor que mantém sempre acesa a esperança dos homens e das mulheres, mesmo quando ogivas atômicas orbitam no planeta. Neste evangelho, logo após ter curado um enfermo, e mais uma vez na mira de seus adversários, Jesus justifica a cura feita em pleno sábado, quando o trabalho era interdito, como a consequência inevitável do amor que supera as normas e os estatutos. Vejam bem, Jesus justifica a cura num dia proibido, num sábado, dia proibido para os judeus, proibidos de trabalhar. Ele justifica como consequência inevitável do amor que supera as normas, os estatutos, as leis. De uma vez por todas, amor e trabalho se revelam como dois polos da mesma realidade. Trabalhar por amor e amar por meio do trabalho. Depois disto, o cristão atento ao modelo do mestre jamais cometerá o desatino de traduzir o trabalho humano como castigo atribuído ao pecado original. Antes, o saudoso Papa João Paulo II nos recorda: a consciência de que o trabalho humano é uma participação na obra de Deus deve impregnar, como ensina o recente concílio, também as atividades de todos os dias. Assim, os homens e as mulheres que, ao ganharem sustento para si e para suas famílias, exercem as suas atividades de maneira a bem servir a sociedade, têm razão para considerar o seu trabalho um prolongamento da obra do Criador, um serviço dos seus irmãos e uma contribuição pessoal para a realização do plano providencial de Deus na história. Labore exercens. 25. E mais, a mensagem cristã não afasta os homens da tarefa de construir o mundo, nem os leva a desinteressar-se do bem dos seus semelhantes, mas, pelo contrário, obriga-os a aplicar-se a tudo isto por um dever ainda mais exigente. Extensão da missão de Cristo, a Igreja trabalha incessantemente para edificar um reino de amor, e a marca registrada desse amor é o trabalho. O reino esperado que Jesus anunciou não cairá do céu sob a mágica de angélicas trombetas, mas edifica-se dia a dia com sangue, suor e lágrimas transfigurados pela graça de Deus. E se há muitos caminhos de salvação, nenhum deles supera o trabalho. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Por amor de Jerusalém não descansarei. Isaías 62, versículo 1. Vamos agora ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, pertence à Congregação do Santíssimo Redentor, uma ordem muito espiritualizada. Da minha parte, vocês podem utilizar livremente os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Usem à vontade para a evangelização. 17 de março é dia de São Patrício. Localização: Grã-Bretanha. São Patrício nasceu em 380 na Grã-Bretanha. Apesar de ter nascido em família religiosa, Patrício confessa que até os 16 anos não tinha jamais preocupado seriamente com o serviço de Deus. Além disso, desde pequeno tinha um verdadeiro horror ao estudo. Com apenas 16 anos foi preso por piratas irlandeses e vendido como escravo. O adolescente, vendo-se só e abandonado no sofrimento, solidão e desamparo, voltou-se para Deus. Os 6 anos de cativeiro de Patrício tornaram-se uma remota preparação para o seu futuro apostolado. Ele adquiriu um perfeito conhecimento da língua céltica, na qual um dia
iria anunciar as boas novas da redenção. Como seu senhor era um grande sacerdote druida, ele também se familiarizou com todos os detalhes do druidismo. Patrício era cristão e, depois de muitos descaminhos, conseguiu fugir e chegar à França. Na França, nosso santo dirigiu-se à abadia de São Martinho de Tours, onde viveu 4 anos, tendo sempre visões divinas que lhe mostravam a Irlanda como o país onde deveria ir semear a fé. São Patrício formou-se como padre missionário, chegando em missão até a Inglaterra. Agora, impelido pelo Espírito, São Patrício foi sagrado bispo e destinado para anunciar o reino aos irlandeses e conseguiu a conversão de todos na Irlanda. Sobre São Patrício são contados muitos fatos miraculosos. Dizem que um chefe pagão quis matá-lo à espada, mas ao desferir o golpe, seu braço ficou paralisado, só voltando ao normal quando ele, contrito, se converteu. Doou ao apóstolo um estábulo que foi transformado no primeiro santuário erigido por São Patrício na Irlanda, junto ao qual fundou um mosteiro que se tornaria seu lugar de recolhimento. Eram tantos os milagres, bênçãos e fatos maravilhosos que acompanhavam o apostolado de São Patrício, que ele mesmo exclama em sua autobiografia: de onde provêm essas maravilhas? Como os filhos da Irlanda, que jamais haviam conhecido o verdadeiro Deus e adoravam ídolos impuros, tornaram-se um povo santo, ele perguntava: como pode? Tornaram-se um povo santo, uma geração de filhos de Deus. Ele indagava como aquilo acontecia. Mas o método do santo bispo não passou pela política, nem sangue dos mártires, nem pelos milagres, e sim pela construção de numerosos mosteiros, fazendo com que a ilha passasse a ser conhecida como Ilha dos Mosteiros. Faleceu na paz, no dia 17 de março de 461, depois de 30 anos de frutuoso apostolado na Ilha dos Santos, deixando atrás de si inúmeros santos formados em sua escola. Reflexão. A escolha de Deus não é pautada pela beleza ou inteligência. Deus escolhe os que quer e garante aos vocacionados as qualidades necessárias aos exercícios da missão. São Patrício era um adolescente rebelde que conheceu o sofrimento e por ele converteu-se a Deus. Depois de muitas desventuras, encontrou paz vivendo em um mosteiro. Mas para ele estava reservada a cruz da missão, e Patrício tornou-se o grande evangelizador da Irlanda, fez desta ilha sua casa e nela construiu não só mosteiros de pedras, mas fez do coração dos povos celtas um grande santuário. Deixemos que Deus modele nossa vida e cubra de graça todas as nossas fraquezas. Com o auxílio do Mestre, seremos certamente grandes missionários. Oração, rezemos. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes São Patrício, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranata, como dizem os evangélicos, os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, somos todos irmãos, somos todos cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Senhor, vem! Um dia ele virá, ele retornará para nos julgar. Estejamos prontos, nos arrependendo de nossos pecados. E assim iremos para a vida eterna, onde viveremos como anjos.